fiz base no Cruzeiro, já pude jogar, tive experiência, morei em São Paulo, jogando em alguns clubes em São Paulo também. Tem história, hein, Alisson? Que isso? Aí você tá achando que é só Tem currículo, né? Você tá achando que é só perder de 8-1. Aí tá, calma, viado, dá uma segurada também, calma. Mas eu pude viver a experiência de jogador mesmo. Eu falo que não foi fácil, porque eu falo que de fácil não tem nada essa questão de ser jogador, né? Porque é 1% mesmo. Todo mundo vê o Neymar, vê assim, mas não, de fato não é fácil. Então, essa oportunidade do Betinho é uma oportunidade mesmo. Nós vamos entrar no assunto também, a questão de peneira é para dar uma oportunidade mesmo, porque tem muitos talentos aí precisando de oportunidade. Então, eu acredito que o Betinho Futsal também vai proporcionar isso. Além dessa questão, quem sabe, né? Alguém, Mac, jogar no profissional, quem sabe, né, Mac? E os caras zoam demais, que sabe que nós tá na mídia, nós influencers, fala joga nada, comenta, fala tudo por quê? Porque vê tudo, né? E aí qualquer coisa que fizer de errado, puf. Tá. E quando rola esse descrédito, assim, com o futebol de vocês, como que vocês fazem, assim, pra não deixar afetar ou deixa afetar? Como que é isso, assim, na hora da bola? Aí eu não tô nem aí pra nada. Tá ligado? Eu tenho muito fã, graças a Deus, eu amo cada um de vocês aí que é fã do Make Love. Mas a partir do momento que eu tô jogando ali com vontade, que é certo, profissional ali, aí eu quero vencer. Aí é dentro de campo e o que vem aqui entra no ouvido e sai no outro, né, Alisson? Não, essa questão igual, nós vamos entrar no assunto, goleiro, a vida de goleiro não é fácil, né? Eu imagino que para um jogador que não é influencer, a cobrança, o hate e tal, acontece, tá? Mas agora quando você, além de ser jogador, você também é influencer, tem que lidar com o hate duas vezes, né? E aí eu falo que é muito mais desafiador. Beleza, atacante tem uma oportunidade. Goleiro, muitas vezes se tomar um gol, não tem tanta oportunidade de reaver no jogo, né? Então, eu falo que realmente eu fazer igual o Mac falou, olha, amo meus fãs, eles realmente me apoiam muito, fiquei muito feliz, né? Nós fizemos uma enquete, a questão de capitão, os meninos abraçaram, as crianças mandaram mensagem, amo vocês, muito obrigado por tudo. E a gente vai, assim, desenvolvendo da melhor forma e se blindando a nossa mente para que não afete, né? E retém o que é bom, né? Eu sempre falo assim, a gente retém o que é bom, aquele apoio, aquele incentivo, e os haters sempre vão ter, né? Mas a gente... Acontece, né? É igual no último jogo lá, no último X1 que aconteceu, eu ajudei muito o Alisson, que eu fiz minha parte, eu fiz um gol e o Alisson tomou 8. Aí é complicado, né? Mas eu ajudei muito, falei pro Alisson, tá tudo bem, não preocupa, né? Não, já vou falar, teve um detalhe, olha. No X1 teve um detalhe. Ele iniciou com o shootout. Shootout é uma cobrança de tiro livre. Aí tem 5 segundos. Equivalente ao pênalti, né? Isso, equivalente ao pênalti. Aí eu cheguei pro Mac e falei assim, Mac, vamos aproveitar essa oportunidade. O goleiro vai sair no você corta ele e marca o gol. Ele escutou certinho, ué. A primeira coisa que ele levou, tentou dar uma bike e errou, ué. Então, já que a gente tá falando de X1, vamos... Errou o gol, a bike eu acertei. Já que o nosso assunto é X1, vamos falar de X1 aqui. Como que tá a pressão depois do 8-1? Quero ouvir de vocês dois. Vocês estão se sentindo pressionados? A galera tá zoando muito? Como é que tá a resenha? E aí, de repente, acontece isso, vocês aí são anunciados num time novo. Isso mexe um pouco com a cabeça? Tanto levando na brincadeira, mas falando sério também um pouco. Como que foi esse rolê? Eu falo que o influencer tem autonomia. O bom de ser influencer também, que tem a autonomia de você pegar isso e inverter para o seu lado. Eu fiz uma montagem. Era conteúdo. Eu e o Ancelotti, aí eu anunciei assim, Ancelotti, que é o Alisson de goleiro da seleção. Aí eu coloquei no comentário assim, ó, mesmo assim, o Ancelotti identifica que o 8-1 não é culpa do Alisson e quer somar com ele. Isso foi muito importante, eu falo que foi muito bom. Então, assim, a gente tem essa oportunidade, de fato, como influencer, porque é muito ruim, até mesmo, assim, eu sempre fui atleta, então, tomar 8-1, assim, o Mac até sabe, brincadeiras à parte, mas porque teve zoações, isso é normal, até mesmo lá, mas eu particularmente não gosto de perder, então, e eu já estava acostumado a ganhar com o Mac, na verdade eu nunca tinha perdido jogando com ele, a gente ganhou do Luke Bastos, e a gente estava enfrentando, joguei no time dele, ganhamos também, então, assim, é ruim, da forma que foi muito ruim, mas só que Pra mim até que foi normal, porque eu realmente, todo mundo que viu, eu cheguei pra brincar mesmo, não levei a sério. E o hate, a zoação, vem em sequência muito forte. Mas eu tava preparado mesmo, não tô nem aí pra nada. Mas depois dessa partida eu falei comigo mesmo, falei com o Alisson, viado. A partir de hoje eu vou começar a jogar um pouquinho mais sério só, pra não passar uma vergonha de novo, né? Não, porque
a gente tinha uma expectativa muito grande. Na verdade, o pessoal tinha uma expectativa muito grande na gente. Assim, eu fiquei treinando em Natal. Eu fiquei em Natal depois que eu fui pra Fortaleza. Então Você treinou ainda? Eu fiquei treinando. Tá entregando, tá vendo? Eu fiquei treinando em Natal, ou seja... O estrago foi maior, hein? Tava treinando em Natal, eu falei assim, não, beleza. Aí o Mac, você tá treinando, Alisson? E você tá treinando, Mac? Tô preparado. Ele falou que tava preparado. Depois você olha aí o que foi preparado. Mas enfim, foi isso, assim, busquei, assim, preparar o máximo, mas infelizmente não foi a expectativa que a gente tinha criado, né? O adversário nosso realmente tinha preparado, fiquei sabendo, preparou de uma forma absurda. E eu cheguei lá gravando, cheguei lá zoando, brincando. Pra você era uma resenha normal, um dia normal de curtição, não tinha esse peso, né? Sim, porque futebol pra mim eu levo na ousadia e na alegria mesmo. Até então não levava muito a sério não. Mas depois disso que veio a zoação toda, eu soube aceitar, né, que eu perdi, vou fazer o quê? Não vou comemorar. Aí eu aceitei a zoação e brinquei também. E aí eu falei, vou começar a jogar um pouquinho mais sério, pra ver se nós... Levanta um pouquinho, aí surgiu a oportunidade de entrar no Betinho Futset. E aí eu vou treinar, vou pegar um físico bom, né? Porque, né? Né? Realidade, o que você acha, Alisson? Como é que eu tô? De 0 a 10, assim, de físico. Fala a verdade. E aí, o Timácio? Eu acho que você tá indo uns 6 pra 7 ali. Já tá ok, já passei bom de ano, demais, né? ô. Não gosto de passar de ano assim, não. Vai tá bem, mas é importante, porque realmente... Tava precisando do jogo, o trem foi feito. Mas aqui fala uma coisa pra quem não conhece muito. Qual que é a diferença do X1 pro jogo tradicional de F7? O que tem que ter o que tem um tem no outro? Explica pra gente assim. Deixa eu falar isso aqui, porque antes de eu jogar o X1, eu brinquei com um jogador profissional. Nós brincamos um X1 lá rapidinho. E aí, ele joga demais. Eu vi ele bater na bola, eu falei, que joga isso? Bem. Não erra uma. Caso alguém não saiba, o X1 é quando tem um jogador de um lado, um jogador do outro, com um goleiro de um lado e um goleiro do outro, não é isso? Sim. Aí tem o Fut 7, que é 7 contra 7, e tem o 11, que é o normal que você está acostumado, que é 11 contra 11. Mas aí joguei contra o jogador profissional, obviamente ele ganhou de mim, mas ganhou de um gol. E aí virou pra mim e falou, totalmente diferente, ele suando, cansado assim, falou, meu Deus do céu, esse trem é muito diferente, que é o Givanildo, forte abraço, Giva. E ele falou assim que do futebol que ele joga profissionalmente de 11 pro X1, a tática é totalmente diferente. Você tem que saber fazer outras jogadas, que você tem que defender, saber driblar, ter físico e saber finalizar, né, Alisson? E exige bastante do jogador, né? Sim. Totalmente dele e do goleiro. Por isso que ele tá falando, foi algo que, assim, nós pecamos em si, e depois eu recebi muitas dicas dos goleiros que são profissionais, porque lá teria outro X1 de goleiros profissionais de X1 mesmo. Alguns detalhes de, tipo, você não pode sair da área. O goleiro não pode sair da área, senão é shootout, que é tipo um pênalti. Então tem esses detalhes aí que, explosão, se ele não volta para marcar, sempre o cara vai ficar cara a cara comigo. Então, por isso, um dos motivos da goleada, será? Não, Alisson. Será? Fala a verdade. Será? Eu queria saber isso aí. De quem que vocês acham que foi a responsabilidade por esse placar tão enigmático, tão icônico? Pode falar a verdade, Alisson? Pode falar a verdade? Não, cada um fala o seu argumento pra gente... Vamos lá, vai, pode ir, seu. O Alisson tava precisando de bola pro treino, foi pra Fortaleza e levou 8 pra casa. Ponto. Não satisfeito com uma, trouxe logo 8. Não, mas eu falo que é muito importante no X1 essa questão de voltar. Só que o Mac, ele entendeu o seguinte, não, vou aqui e tal, tentou dar o elástico, tentou dar a bicicleta. Isso foi crucial, porque se a gente começa ganhando, assim... Eu tinha uma mentalidade. Depois que ele deu a bicicleta, eu larguei. Eu falei assim, não. Nem como. Ah, é? Foi assim? Aí depois que você... Bom saber, ué. Bom saber disso aí. Eu não sabia disso aí, não. Deixou pra um lado. Eu defendi shootout, cara. Então a culpa é de quem? Sua, ué. Gente, a culpa é nossa. É uma relação, gente. Vocês estão vendo que tá rolando uma discussão de relação aqui, né? Os dois estão aqui discutindo. Mas aqui, a dupla continua? A pergunta é essa. Ai, que? Você é louco, é fusão. Fusão aqui, gente. Pronto. Ganha junto, pede junto. 8-1 pra quem tá aí, né? Eu vou usar um outro termo aqui, mas tá bom. Mas o importante é que estão juntos, estão firmes e fortes no Betim. E aí, por falar de Betim, né? Que é a nossa pauta, né? Nós precisamos falar do nosso time, o time da cidade. A gente tá com uns vídeos aqui dos anúncios de vocês, quando vocês anunciaram, fizeram alguns conteúdos e tal. Vamos comentar em cima do conteúdo, falar um pouquinho da produção de conteúdo. Vamos passar primeiro do Alisson, que foi anunciado primeiro, junto com o Pedro Ivo, que a gente vai conversar daqui a pouco. Passa pra gente o vídeo do Alisson quando ele anuncia que tá chegando no Betim.
8-1 para João Bastos. Sim, esse foi o resultado do meu X1. Eu poderia muito bem dar qualquer uma desculpa, mas realmente eu levei isso tudo muito na brincadeira. E como toda criança, já tive meu sonho de ser jogador profissional. E é claro que foi o sonho frustrado. A partir do momento que surgiu uma grande oportunidade para eu entrar no mundo do futebol novamente, não desperdicei e entrei. Eu sempre jogava com muita ousadia nos pés e o resultado sempre era o mesmo. Até que eu perdi vergonhosamente no X1 Brasil. E depois dessa derrota, claro que eu desanimei um pouco do futebol. Mas logo em seguida, eu recebi a grande proposta. Um time de futsal me chamou para jogar profissionalmente. E isso alimentou muito a minha vontade de vencer. E com toda a minha habilidade, muito foco, ousadia nos pés e com toda a técnica que eles vão me passar, apresento para vocês a grande contratação. Betim Futsal contrata McLovin para jogar profissionalmente depois de seu sonho ser frustrado. Comente aqui se eu devo continuar ou devo desistir. Alisson, a gente acabou de ver o seu vídeo aqui da chegada, né, do anúncio da vinda para o Betim, e eu já quero ouvir de vocês um pouquinho sobre qual que é a expectativa desse time que está sendo montado, assim, o que o Betim está preparando para o F7 deles, que você pode adiantar para a gente? A expectativa é muito grande, né, referente à organização, às competições em si e às criações de conteúdo, mas é o que nós falamos no vídeo de apresentação, o objetivo maior é realmente chegar numa Kings League. Temos a estrutura, temos os atletas que têm qualidade para estar lá, e agora falta nós, né? Criar visibilidade, mesmo, né? O time exatamente o time, e ter essa questão da visibilidade, as criações de conteúdo que, sem dúvida, tranquilamente jogaremos a Kings League, não é, Agora, Mac? fala a verdade, você acha que o time tá bem mesmo? Bem? Boa pergunta. Não, rola? Na verdade, no contexto, vamos voltar aos treinos, né? Vamos começar os treinos. Então, isso vai ser fundamental para ver o entrosamento. Mas falta alguns... Papo reto, eu acho que o time tá... Tá pronto? Eu queria falar, mas o time tá mais do que pronto. Se nós entrar em campeonato, nós ganhamos mesmo. Eu falo, nós ganhamos porque o time tá bom, tá completo. Eu conheço todo mundo é bem, todo mundo treina, menos os influencers. Os influencers eu falo assim, o time... Você tem que influenciar eles a jogar, então. Tem muita qualidade, as peças que estão ainda... Assim, nós vamos fazer uma peneira que realmente vamos contar com alguns atletas que vão vir para somar, mas o nosso elenco tá muito bom. É um elenco redondo, né? É um elenco competitivo, são os detalhes do treinamento, mas com certeza, a gente pegar de frente ali a Fúria, a gente passa o trator.